Vamos lá, meus lindinhos, para a terceira parte de procariontes. Bora lá. Na porção anterior, nós vimos então, até agora foi visto características gerais, estrutura, morfologia, reprodução, esporulação, recombinação e cianobactérias. Perfeito? Agora nós vamos para a classificação. Joia? Então, bora lá. Lindos, é o seguinte. Primeira coisa, há mais ou menos aí 3,8 bilhões de anos atrás, nós tivemos os primeiros ancestrais, os primeiros seres vivos, provavelmente surgiram ali. E aqui nesse ponto, nós temos o ancestral comum de todos os seres vivos. Perfeito? Então, daqui nós temos o seguinte. Primeiro, antigamente, bactérias e arqueias, elas estavam dentro do reino Monera. Lembra que eu falei isso para vocês? Dentro do reino Monera. Aí o que aconteceu? Ao analisar o RNA ribossômico e outras características que eu já vou falar, viu que elas eram muito diferentes entre as duas. Bactérias, apesar de serem procariontes, elas eram muito diferentes. Então, quando começou a fazer essas observações, eles perceberam, então, que, na verdade, a arqueia, ela é mais próxima, ela está mais intimamente relacionada com eucária do que com bactéria. Beleza? Então, as arqueias, elas são mais próximas de bactéria do que a arqueia é mais próxima de eucarionte do que de bactéria. Tudo bem? Então, esse nome arqueobactéria, né, que era utilizado antigamente, é porque achava que elas eram as bactérias mais primitivas. Depois que se descobriu, através das determinações de RNA ribossômico, que evolutivamente a arqueia é mais próximo de eucária do que de bactéria, então ficou a orientação é de não se chamar mais de arqueobactéria, e só de arquea ou arqueia. Tudo bem? Então, quais são as diferenças entre elas? Olha, claro, é que as árqueas, elas não apresentam peptídeo glicano. Essa é a principal característica. Beleza? Então, quanto ao material genético, elas também se diferenciam bastante uma das outras. Beleza? Por exemplo, as arqueias, elas apresentam estonas, coisa que não está presente nas bactérias. Quem tem estona? Eucarionte. Tudo bem? Então elas variam bastante. E outra coisa que chama atenção é que as arqueias, elas não são patogênicas, não causam doença. Tudo bem? E aí sim vem uma coisa muito importante, é que as arqueias, elas não mudaram muito desde que elas surgiram no planeta. Tá? Então, elas vivem em condições extremas, refletindo os ambientes remotos da Terra. Aí nós temos, então, aquelas que são metanogênicas. As metanogênicas, elas são anaeróbias obrigatórias. Por exemplo, as arqueias metanogênicas, hoje, elas são utilizadas em um processo de biodigestão. Tá? Que você vai pegar compostos, por exemplo, isso aqui dá para ser feito com lixo, né? Por exemplo, algumas fazendas, elas têm biodigestores bem grandes que elas pegam todo aquele estrume da vaca, não é? E lançam como se fossem lagoas. E essas arqueias, durante o processo metabólico, elas liberam o metano. E esse metano, ele é utilizado, que é um biogás, né? Esse metano, ele é utilizado em um processo para a conversão dele em energia elétrica. Beleza? Então as arqueias são utilizadas ali. Aí existem as halófilas, que vivem em ambientes salinos, e existem as termófilas, que vivem em ambientes extremamente quentes. Podem ser acidófilas, beleza? Aqui, por exemplo, ó, estão os termófilos extremos, que são encontrados lá no Parque Yellowstone. Tudo bem? Essas partes laranjadas aqui são todas bactérias
na verdade são arqueias, né? Extremas. As halófilas, halos significa sal. Elas são encontradas em ambientes extremamente salinos, né? Como, por exemplo, lá no Mar Morto. Aquelas estações para evaporação de sal também podem ser encontradas lá. Tudo bem? Tranquilo? Então, as arqueias, elas vivem em ambientes extremos e, inclusive, elas acabam ajudando aí a refletir os ambientes da Terra como eram há milhões de anos atrás. Beleza? Agora aqui, eu coloquei um tópico de algumas bactérias exóticas. Beleza? Que são algumas bactérias que não são como se fossem bactérias típicas. Por isso que eu coloquei aqui o termo exóticas. Tá? Actinomicetos. Primeiro, esse termo micetos aqui, ó, ele quer dizer fungo. Porque são bactérias filamentosas, tá? Que parece uma hifa de fungo. Ela parece. E aqui tem um gênero muito importante, que é o Streptomyces. Essa Streptomyces, ela produz o gás geosmina. Sabe quando mexe na terra e sai aquele cheiro de solo fresco assim? Então, é um produto desse gás geosmina que é produzido pelas Streptomyces. Beleza? E elas também são muito utilizadas para a produção de antibióticos, que são as streptomicinas, que, se eu não estou enganado, é utilizada até mesmo no tratamento da tuberculose. Tá? Se eu não estou enganado. Tá bom? Bom, então, Streptomyces é de um grupo de uma bactéria exótica. As micoplasmas. As mais uma vez, mico quer dizer fungo. Beleza? Mico aqui quer dizer fungo. Tá? Então, elas, o que chama atenção é que elas não apresentam, mico, caramba, deixa eu ver se eu consigo riscar. Por que eu não estou riscando? Vamos ver se eu risco. Ah, agora saiu. Nossa, mas ficou uma porcaria. Ó. Um pouquinho. Ó. Então, as micoplasmas, ó, mico, mais uma vez, mico também faz uma referência a fungo. Porque quando elas são filamentosas, faz lembrar a estrutura das hifas. Tá? Agora, o que mais chama atenção, por favor, o que mais chama atenção é que elas não apresentam parede celular. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, ó, ela tem o material genético, beleza? Ribossomos e aqui a membrana plasmática. Tudo bem? Então, as micoplasmas, elas não têm parede celular. Aqui está a imagem dela, ó, tá bom? Da micoplasma, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para mais bonitinho. Ó. Opa! Ó, aqui, uma micoplasma, tá? E elas podem causar um tipo de pneumonia e também pode causar uma uretrite, beleza? Como acontece aqui com a Mycoplasma pneumoniae e a Mycoplasma genitalium, tá? Então elas podem causar essa doença. Mas o que chama atenção é que elas não apresentam parede celular, beleza? Tudo bem? Não apresentam parede celular. Então, se aparecer assim, dependendo da situação, todas as bactérias apresentam parede celular? Não, porque as micoplasmas não apresentam. Tudo bem? Duas aqui que são extremamente importantes, tá? Muito importantes, que são as clamídias e as rickétsias, tá? Por quê? Porque elas são parasitas intracelulares obrigatórias. Esse termo faz lembrar quem? Vírus. Porém, elas apresentam membrana, parede, ribossomos. Então, ela tem a estrutura bacteriana, só que ela precisa viver em um hospedeiro, beleza? Elas são parasitas intracelulares obrigatórias. Por exemplo, nós temos aqui a clamídia. Por que ela é uma parasita intracelular obrigatória? Porque elas não conseguem sintetizar o ATP. Beleza? Só que elas têm uma estrutura de resistência, como se fosse um esporo que é transmitido pelo ar.
beleza? Elas são transmitidas através de quem? Através de fezes e secreções de aves contaminadas. Elas causam um tipo de pneumonia, tudo bem? Agora, as rickétsias, elas sintetizam ATP, porém elas precisam de outros produtos, da célula, como por exemplo aminoácidos e outras substâncias, tá? Agora, como elas não apresentam formas de resistências, elas precisam ser transmitidas por insetos ou carrapatos, beleza? Por exemplo, aqui nós temos a Rickettsia proazeki, que causa o tifo epidêmico, que é transmitida pelo piolho, e a Rickettsia, que causa a febre maculosa, que é transmitida pelos carrapatos. Beleza? Que nós veremos daí as doenças, por favor, a gente vai ver depois, tá? Então essas são algumas bactérias exóticas. Importância das bactérias. Isso daqui sempre é cobrado em prova, tá? Primeira coisa, juntamente com as bactérias, tá? Temos os fungos, que tem essa mesma importância aqui, ó, que é a decomposição. Eu não coloquei imagem de decomposição aqui, normalmente você tem imagem de animal morto, não é o que eu quero mostrar aqui, tá? Até porque, até mesmo lá nas imagens das doenças, eu não gosto de colocar imagem de feia, de doença, não gosto disso. Se você quiser ver imagens mais fortes, você entra no seu computador, através da sua vontade, você vê outras imagens. Tá? Mas eu não tenho o hábito de mostrar esse tipo de imagem nas minhas aulas. Bom, a decomposição, ela é o processo de conversão, né, de transformação dos compostos orgânicos completamente em inorgânicos. E quem consegue fazer isso são os fungos e bactérias. Com isso, por exemplo, morreu um animal, sei lá, um cachorro, não é? Ele vai ser decomposto, vai liberar os minerais para o solo, que vai ser utilizado pelas plantas, e assim a matéria, ela cicla. Por isso dizemos que as bactérias, elas são de extrema importância para os ecossistemas, e independente do ciclo biogeoquímico que ela vai estar presente, ela vai apresentar, tem os decompositores, vai ter as bactérias decompositores, beleza? Que vão converter essa substância orgânica em inorgânica, deixando ela disponível para os produtores utilizarem. Tudo bem? Lembrando que o processo da decomposição e produção, eles são opostos, né? Na produção, no caso da fotossíntese, você tem a conversão de substâncias inorgânicas em orgânicas. Na decomposição, é a transformação dos compostos orgânicos em inorgânicos, que inclusive pode ser chamado até mesmo de mineralização. Tudo bem? O segundo passo é a biorremediação. O que seria biorremediação? Lindezas do tio William Lopes. Biorremediação é o processo em que você vai utilizar seres vivos para descontaminar os ambientes. Dependendo da situação, você vai encontrar em definições utilização de micro-organismos na biorremediação, mas não é só micro-organismos, tá? Pode ser utilizados algas ou plantas também nesse processo. Essa imagem aqui é o seguinte: um derramamento de petróleo, tá? Quando chega nesses ambientes, ó, o rapaz aqui, ele está pulverizando, tá? Como se fosse um fertilizante para estimular o crescimento de bactérias que metabolizam o petróleo. Por exemplo, existem umas bactérias do gênero Pseudomonas, que são muito utilizadas para a biorremediação em relação ao petróleo. Existem algumas bactérias, agora eu não lembro os gêneros delas, tá? Mas existem algumas bactérias que são utilizadas, por exemplo, para a descontaminação de ambientes com metais pesados. Por exemplo, resíduos de garimpo, né? Então elas são utilizadas. Beleza? Fermentação. As bactérias podem fazer fermentação lática, alcoólica e acética. Tudo bem? Elas podem fazer fermentação lática, alcoólica e acética. Os três tipos de
de fermentação. Então, porque normalmente a gente lembra do que? Da fermentação lática, por causa dos produtos laticínios, e da fermentação acética, mas ela também tem fermentação alcoólica. Ó, esse cara aqui, apesar de tudo, é que eu gostei dessa imagem, por isso que eu estou usando ela, mas ó, por favor, Saccharomyces são fungos, tá? Saccharomyces aqui, ó, são fungos. Tá bom? Então, por favor, ó, Saccharomyces aqui são fungos, tá? Mas elas podem, por exemplo, produzir ácido propiônico, CO2, que também podem ser utilizados aí na produção de produtos láticos. Agora, quem que chama atenção? Por exemplo, aqui, ó, aqui aspergillus também é fungo, tá? Aí nós temos aqui lactobacillus. Deixa eu até tirar esse daqui. Ó, aqui são bactérias. Quer ver? Ó? Aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer com amarelo, se ficou bonitinho. Ó, aqui, bactéria, lactobacillus e streptococcus tem uma fermentação lática, beleza? Que são utilizadas aqui para a produção de vinhos, tá? Aqui, como eu falei para vocês, é o fungo, tá? Então, ó, esse aqui que está em vermelho e esse aqui são fungos. Bactérias do gênero Clostridium também tem uma fermentação, produz acetonas, tá? Escherichia coli também tem uma produção de ácido acético, tá? Acetobacter, ácido acético. Então, tem os 3 tipos de fermentação: alcoólica, acética e lática. Tudo bem? Então, são muito importantes para a indústria de alimentos, tá bom? Bom, agora deixa eu apagar tudo aqui. Na biotecnologia, elas também são muito utilizadas. Aqui o exemplo da insulina, tá bom? Deixa eu pegar aqui uma flechinha de que cor? Azul. Azul, tá? Ó, aqui tem uma célula humana do pâncreas, tá? De onde você vai extrair o gene para a produção de insulina. Esse gene aqui foi extraído o plasmídio e através da utilização de enzimas de restrição, não é, recombinação genética aqui, você gera um plasmídio que contém o gene para a produção da insulina, tá? Esses genes foram colocados em uma bactéria, aí foi feita uma clonagem dessas bactérias, essas bactérias se multiplicaram, tá, em um tanque de fermentação, e elas têm como subproduto uma insulina genuinamente humana, beleza? Que aí é aplicada nas pessoas com diabetes, beleza? Então, antigamente, as pessoas utilizavam a insulina que era extraída, por exemplo, de outros animais, como ovelhas, porcos, não é? E por não ser uma insulina genuinamente humana, ela dava alguns tipos de reações, tá? Agora, na insulina produzida pela bactéria, ela é genuinamente humana, tudo bem? Então, ela vai ser ela é produzida por bactéria, mas foi por um gene humano, então ela não vai ter esse tipo de inconveniente, tudo bem? Bom, outra situação aqui são as associações. Podem ser associações de mutualismo, né? Pode ser uma associação de parasitismo, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, olha só, aqui as bactérias do gênero Rhizobium associadas com as raízes das leguminosas, formando esses nódulos aqui, ó, que são essas bolinhas, tudo bem? Onde ocorre a fixação do nitrogênio, que é a conversão do nitrogênio atmosférico em nitrogênio utilizável, no caso, amônia. Tudo bem? Esse peixe aqui, olha só que legalzinho, não é? Embaixo do olho dele tem como se fosse um farol aqui, ó, tá? Isso daqui é por bactérias que são bioluminescentes. Mas qual que é a vantagem para a bactéria? A bactéria ela adquire alimento através do peixe, beleza? E o peixe, com essa luz, ele consegue atrair, por exemplo, presas, beleza? Para próximo dele, ele acaba se alimentando. Aí nós temos aqui a flora intestinal,
tudo bem? As bactérias da flora intestinal. Eu acho interessante o seguinte, ó, na flora intestinal, algumas bactérias, elas produzem, então, por exemplo, ácidos graxos, elas liberam ácidos graxos. E com isso, então, facilita a absorção de vitaminas lipossolúveis. Então, primeira função. A segunda, elas produzem vitaminas do complexo B, algumas vitaminas do complexo B e vitamina K. Além de produzirem também, além também de evitar a proliferação de bactérias patogênicas. Tudo bem? Então, essas são algumas das funções. Tem outras funções, não é? Aqui. E elas também podem causar doenças, que vai ser alvo da nossa próxima aula. Beleza? Aqui está uma doença chamada Lyme, que é causada por uma espiroqueta. Tudo bem? Essa bactéria aqui, ela é transmitida, né, por um carrapato, tá? E ela chama atenção porque ela forma, né, o aspecto da doença na pele, forma como se fosse um alvo, né? Fica com aspecto de alvo. Tá bom? Então essas, então, foram algumas das relacionadas às bactérias. Assim nós terminamos, então, a nossa aula Procariontes, parte 3. Beleza? Até mais!